Há momentos na vida em que a maior promessa está do outro lado do medo, momentos em que não são os inimigos que nos impedem de avançar, mas a incredulidade que cresce dentro de nós. Há mais de 3.000 anos, o homem decidiu confiar em Deus quando quase todos escolheram recuar. Seu nome era Caleb. Esta é a história de uma fé que não envelheceu com o tempo. O povo de Israel havia sido libertado da escravidão no Egito após séculos de opressão. Agora caminhava pelo deserto rumo à terra prometida, Canaã, a terra que Deus havia jurado entregar a Abraão e a sua descendência. Diante dessa promessa, Deus ordena que Moisés envie 12 espias para observar a terra, um líder de cada tribo. Entre eles estava Caleb, da tribo de Judá. Durante 40 dias, aqueles homens percorrem Canaã. Eles veem cidades fortificadas, muralhas imponentes e povos guerreiros. Veem também uma terra extremamente fértil, com frutos abundantes, sinais claros de que a promessa de Deus era verdadeira. Nada do que estava ali era surpresa para o Senhor, mas tudo seria um teste para a fé do povo. Ao retornarem ao acampamento, os espias apresentam seu relatório. 10 deles escolhem destacar os obstáculos. Falam dos gigantes, das cidades fortificadas e da própria incapacidade de vencer. O medo se espalha rapidamente entre o povo. A esperança se transforma em choro, murmuração e desejo de voltar para o Egito. A mesma multidão que havia visto o mar se abrir agora se deixa dominar pela incredulidade. É nesse momento que Caleb se levanta. Ele vê exatamente as mesmas dificuldades, mas escolhe enxergar algo maior. Com voz firme, declara que o povo deve subir e possuir a terra, pois certamente prevaleceria. A diferença entre Caleb e os outros não estava nas circunstâncias, mas na confiança. Enquanto uns olhavam para o tamanho dos inimigos, Caleb olhava para a grandeza de Deus. Antes de prosseguir, fica uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Você tem sido guiado pelo medo ou pela fé? Muitas vezes a promessa continua válida, mas nossa reação diante dos desafios define se avançamos ou recuamos. Por causa da incredulidade, aquela geração não entrou na terra prometida. Deus permite que o povo caminhe 40 anos no deserto. Durante esse tempo, todos os adultos daquela geração morrem, exceto 2 homens, Josué e Caleb. Caleb espera. Ele não reclama, não abandona sua fé e não permite que o tempo desgaste a promessa que Deus havia feito. Décadas se passam. Agora Israel está finalmente em Canaã. Caleb tem 85 anos. Diante do Josué, ele faz uma declaração impressionante. Afirma que ainda está tão forte quanto no dia em que foi enviado como espia e pede justamente a região mais difícil de conquistar, Hebrom, terra dos gigantes. A fé de Caleb não diminuiu com o tempo. Ela amadureceu. Caleb enfrenta o desafio e conquista Hebrom. A promessa feita 45 anos antes finalmente se cumpre. Não porque ele fosse o mais forte fisicamente, mas porque nunca deixou de confiar. Sua história se torna um testemunho eterno de que Deus é fiel e de que a perseverança da fé sempre encontra a recompensa. A história de Caleb nos ensina que o tempo não anula as promessas de Deus. Talvez você esteja esperando há anos, talvez os gigantes ainda estejam à sua frente. Mas a pergunta permanece a mesma. Você vai olhar para os obstáculos ou para o Deus que prometeu? Porque a fé verdadeira não envelhece, não se desgasta com o passar dos anos e continua firme até o cumprimento da promessa. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe. Se inscreva em nosso canal. Que Deus te abençoe.